Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você também nos acompanha pelas redes sociais. O apoio do programa é de Ótica Santos, há 5 anos, visivelmente a melhor. Vamos conversar hoje com o Matheus Beltrame, falar um pouco sobre o Planeta Bola. Faz tempo que o Matheus não nos visita, hoje nos deu o ar da graça depois de parar essa chuva toda aí, né, Matheus? Tudo bem? É verdade, é esse prazer mais uma vez estar aqui. Faz tempo que eu não vim ao programa, mas fico feliz e grato pelo convite. Bom, Matheus, o Planeta em movimentação grande, com as competições, também os usuários que utilizam lá o espaço, né? A gente vê, às vezes, acompanha pela rede social as brincadeiras que o pessoal faz, aproveita bem lá o local, fazendo confraternização, resenha pós-jogos. Fala um pouco para nós aí do Planeta nesse tempo aí, nesse ano de 2025, um ano um pouco mais complicado aí, com uma série de detalhes, mas está se desenvolvendo, né, Matheus? A gente tem um calendário já cheio de Futebol 7 para o ano de 2025, mas não totalmente definido. Quando eu falo de um calendário cheio, é que desde que o meu novo sócio assumiu comigo, o professor Miguel Murari, a gente tratou de melhorar e qualificar e ampliar o nosso portfólio de eventos dentro da Sociedade Esportiva Planeta Bola, que são eventos que abrangem a comunidade toda de Santa Maria. A gente não pode dizer necessariamente que é um evento apenas interno, porque ele abrange toda a comunidade. Ninguém é impedido de participar dos nossos eventos. Eles não são voltados apenas a clientes da Sociedade Esportiva Planeta Bola, eles são voltados ao público de Santa Maria e região. Então a gente, mais uma vez, para o ano de 2025, já está em andamento com uma competição que já se tornou uma marca no calendário esportivo de Santa Maria, que é a Copa da Bola Rede Social de Futebol 7 Série A 2025. É uma competição que já se tornou tradicional e que esse ano já vai para a sua terceira edição, neste ano de 2025, contando com 14 agremiações participantes nesta primeira etapa do evento, que é a primeira fase da competição. Nós já realizamos 5 rodadas do evento, vamos agora para a realização da 6ª rodada da competição, teremos ainda a 7ª rodada para encerrar a primeira fase, depois já começa em fase eliminatória, quartas de final, fase semifinal e fase final, para encerrar a competição, que a gente tem o objetivo de encerrar a competição lá no mês de julho. Bem, essa competição é realizada em que dias da semana, Matheus? Ela é realizada nos sábados e nos domingos. Porém, é importante frisar mais uma vez para o nosso público telespectador, para você, a gente trabalha em horários alternativos ao futebol de veteranos, que a gente sabe da pujança que é, e também ao nosso futebol amador. Ou seja, os atletas que jogam conosco, eles têm a liberdade de jogar os nossos eventos e eles têm a disponibilidade de estarem jogando outros eventos a nível de campo 11, por exemplo, porque os horários não batem. Vai bater um dia um jogo da UFSM sábado, infelizmente vai. Vai bater um dia um outro evento de futsal, vai acabar batendo, porque aí a gente não tem como, digamos assim, nós modificarmos o nosso planejamento em função de todos os eventos. Mas como a gente sabe que já existe uma tradição, principalmente dos atletas jogarem, os veteranos no sábado e as competições amadoras no domingo, seja uma Copa dos Campeões, seja outro evento, a gente trabalha com um calendário alternativo. Então a gente estabeleceu em congresso técnico junto com as equipes que os horários dos jogos seriam no sábado 7h30, 8h30 e 9h30 da noite, e aos domingos 9h30, 10h30 e 11h30 da manhã. Pelo menos esses são os horários programados para a primeira fase da competição. E o público em geral pode acompanhar, né? Pode, a gente tem a disponibilidade gratuita do pessoal acompanhar os nossos eventos. A gente trabalha com segurança no portão de entrada fazendo revista metálica. A gente trabalha com segurança na entrada do portão da quadra. E a gente tem mais um segurança dentro da quadra, para garantir que todas aquelas pessoas que ali estejam assistindo e jogando se sintam seguras dentro da Sociedade Esportiva Planeta Bola. E é bom que esse dia, que é um local bem central, né, fácil de chegar, e tem estacionamento, né? Tem, mas nos dias de evento, para quem vai acompanhar os jogos, a gente não permite a entrada de veículos.
nem mesmo para quem joga, é apenas um veículo por agremiação, por equipe para descarregar material. Porque a gente quer evitar que num veículo a pessoa entre com Algum um material, material desnecessário que vai nos causar um problema. Então, a entrada é da pessoa física, certo? E para aquele que vai jogar também, a não ser o representante da equipe que, a pedidos em congresso técnico, esse ano foi um pedido que fizeram, tem autorização para entrar um veículo para descarregar alguma água que a gente permite levar, algum material de jogo, enfim, bolsas, isso aí a gente acaba permitindo apenas um veículo por agremiação estacionar o seu veículo lá dentro. Todos os demais atletas, integrantes de comissão e torcida, devem entrar de forma pessoal, a não ser quem vai jogar amistoso no mesmo dia aí, a entrada do veículo está liberada. Matheus, e não sei se te deixa sair justo, mas até para valorizar as equipes, tu lembra de cabeça as equipes que estão participando aí? Lembro, com certeza. Nós vamos ter agora, por exemplo, a rodada número 6 da competição, já programada para o final de semana. No sábado, por exemplo, dia 31 de maio, 7h30, vamos jogar pelo Grupo B, Futebol Clube Barçabeira e União Camobi. 8h30 tem Maringá e ABV Futebol Clube. E 9h30 tem Los Hermanos e Tamoio Futebol Clube. Os primeiros jogos do Grupo B e o último do Grupo A. Aí no domingo, 9h30, tem Mendim Passo e Deportivo Santa Maria. Local F7, Los Búfalos Team, Largados Esporte Clube, Grupo A. E o Grupo B joga às 11h30 com Argentinos e Liverpool. Nós estamos hoje numa fase da competição que já passaram 5 rodadas, em que no Grupo A lidera o Mendes Santa 13 pontos, Mendim Passo 10, Tamoio Futebol Clube 6, Los Hermanos 5 e Lockout Los Búfalos Team 3. Lembrando que classificam 4 agremiações por chave e a última da chave desce para a Série B. Então nós temos o Largados com 2 pontos e o Deportivo Santa Maria com 1, que hoje estaria sendo rebaixado no Grupo A. Grupo B, Futebol Clube Barçabeira com 10 pontos, saldo 13, União Camobi 10 pontos, saldo 8, se enfrenta agora valendo a liderança. Depois temos mais uma rodada, Esporte Clube Red Bull Liverpool 9 pontos, Maringá 5 pontos, ficariam fora hoje a Associação Atlética Argentino Júnior 4 pontos, um saldo menos 6, o São Miguel Futebol Clube, um saldo menos 9 e 4 pontos, e o rebaixado hoje seria o ABV Futebol Clube, que ainda não pontuou. Uma equipe folga por rodada, termina as 7 primeiras rodadas, a gente já sabe quem não classificou, quem classificou e quais as equipes serão rebaixadas para a Copa Play da Bola Série B 2026. Lembrando que essas equipes não podem jogar a Série B esse ano, elas são rebaixadas e jogam a Série B apenas no ano seguinte. Bom, o futebol 7 é recente em Santa Maria, digamos, já há muitos anos, mas é um esporte recente. O Planeta Bola foi um daqueles que cravou bandeira, né? Que trouxe o esporte. Sim, desde 1999 o Planeta Bola existe, mas existia numa outra sede. Agora existe ali na Labina Montevidéu, desde 2017. Mas em termos de competitividade, vocês plantaram essa bandeira ultimamente, aí, quando com essas competições vocês começaram a realizar, e a partir daí habitual o pessoal a jogar com competição. Antes era mais um esporte para praticar, para saúde, né? Tinha um joguinho ali, um torneiozinho, mas competição vocês é que cravaram essa bandeira, né, Matheus? Na verdade, o nosso diferencial, quando a gente implantou lá a nossa primeira competição em 2017, que foi a Copa Santa Maria, a gente não tinha ainda necessariamente equipes em grande número treinando para jogar competições, certo? Aquela era a primeira competição. E aí foi caminhando de uma maneira bastante positiva, até que a gente resolveu criar nossa própria competição, que foi lá em 2023, se eu falar a memória, que nasceu a primeira Copa Planeta Bola. Então, hoje nós já temos equipes que treinam toda semana, uma vez por semana, porque jogam a Série A, e as que não jogam a Série A, sabendo que estão se preparando para jogar a Série B. Vou dar um exemplo do Povo Novo, que joga toda quinta-feira às 9 horas na quadra 2, que é um projeto com uma gurizada bem jovem, comandado pelo seu Rogério, e que tem uma menina de 16 anos, a Natália, que é neta do seu Rogério, que ajuda a organizar a equipe, as inscrições. E para esse ano de 2025, só para você ter uma ideia, Antônio, a gente está com a previsão de terminar em julho aí, com a Copa Planeta Bola, já tem a final programada para o sábado, dia 5 de julho.
E aí a gente pretende esse ano fazer algo diferente. Entre o período de julho e agosto, a gente pretende ainda fazer uma competição chamada Divisão de Acesso. Por quê? Porque a gente tem 11 equipes que já jogaram a Série B do ano passado, que garantiram que permanecem. A gente teve 4 equipes que avançaram pelas 4 primeiras posições da Série B para a Série A desse ano, que foram o Argentino Júnior, o ABV, o Lockout e o Los Hermanos. Não necessariamente nessa ordem. Só que aí nós tivemos uma equipe que já tinha sido campeã 2 vezes da Copa da Bola e por questões particulares dos responsáveis, que tem outra atividade de trabalho nos finais de semana, acabaram abrindo mão das competições, que é o Esporte Clube 15 de Rockenbach. A gente fez um jogo valendo vaga para a Série A, entre o 5º melhor colocado da Série B contra o 6º. Deportivo Santa Maria e Nossa Senhora Aparecida Futebol Clube, e o Deportivo ficou com essa vaga. Então, com 5 equipes que subiram, nós trabalhamos com 18 o ano passado na Série B, mas com alguma 16, inclusive do Boleiros, que não vai jogar a competição esse ano, a gente acabou restando com 11 que confirmaram presença para a Série B deste ano. Então, como a gente pretende fazer uma Série B com 14, a gente vai fazer uma competição com no máximo 15, 16 equipes, que é a divisão de acesso, entre julho e agosto, valendo 3 vagas para a Série B. A gente fecha 14 na Série B esse ano, e as que não classificarem para a Série B esse ano já integram a Série C do ano que vem. Então a gente pretende o ano que vem, 2016, ter Série A com 14, Série B com 14, Série C com 14. Ou seja, a gente quer preencher um calendário inteiro com competições, e também temos uma parceria, uma pessoa que você já entrevistou aqui, que é a Thierry, lá da família São Miguel, porque a gente com ela em parceria quer lançar aí a primeira Copa Planeta da Bola feminina de futebol 7. Ela nos comentou a respeito disso, tá muito entusiasmada, né? Na verdade, o futebol 7 feminino, assim como o futsal, ele também cresceu bastante. Então a gente acredita que irá conseguir fazer uma competição semelhante aos moldes do masculino. A gente sabe que no feminino as competições mais longas, elas acabam às vezes não sendo tão atrativas. Mas acho que num período de 2, 3 meses no máximo, a gente vai conseguir fazer a Copa da Bola Feminina. O Miguel Morar tem conversado direto com a Thierry, e acredito que através dela, da respeitabilidade que ela tem e da relação que ela tem com representantes de equipes femininas, nós temos, por exemplo, uma equipe feminina hoje que treina todos os sábados na Sociedade Esportiva da Bola às 9 horas na quadra 2, que é a equipe do Império, lá do Paulo. Então a gente vai conseguir também expandir o nosso calendário para o futebol feminino, e já temos para o dia 8 de junho um torneio alinhavado de categorias de base em parceria com São Miguel, e a gente pretende ampliar também esse trabalho voltado ao futebol 7 com categorias de base, até porque a gente tem uma parceria com a Confederação do Brasil Futebol 7, lá do presidente Fábio Oliveira, lá do Paraná, e um dos lemas da Confederação, e que a gente precisa trabalhar também, são as categorias de base, para sempre renovando o nosso futebol 7 de maneira geral. Mas nós já temos uma equipe que é cliente, parceira do Planeta da Bola, que é o B Futebol Clube, que já tem jogado torneios afora e já ganhou inclusive competição, que já tem implantado um trabalho com o Sub-17, com o Sub-20, e isso nos ajuda bastante também. Eu acompanhei também um trabalho que tu procurou desenvolver aí, foi de conscientização do pessoal, essa transição, né, do futebol amador para o futebol 7. Futebol amador ali, beira de campo, vale tudo. Futebol 7 já exige um pouco mais, né, inclusive consideração por parte dos torcedores e os que acompanham as equipes, que é um outro tipo de ambiente, né, um tipo de local mais fechado. E pelo que a gente tem acompanhado, já conseguiu, né, conscientizar o que é 7 e o que é amador, né? Sem distinção, né? Exatamente. Não dá nada dizer que o amador é ruim. Não, é que é outro ambiente, é outro tipo de atitudes, né? O 7 é diferente. Sim, eu vou me referir de uma maneira muito clara e muito objetiva, que um dos grandes problemas do nosso futebol amador e também do futebol de veteranos é que os proprietários de campo não conseguem trabalhar com segurança. Ou seja, eles não têm condições de colocar um segurança para trabalhar no final de semana durante os jogos. É muito aberto o local, né? O campo é aberto. Tá? Alguns campos ainda são fechados, mas uma boa parte ainda é campo aberto. A maioria dos jogos do futebol 11 no final de semana
das competições de futebol amador são realizadas em campos fechados e não em campos abertos. No veterano você já tem jogo em campo aberto. Então é uma situação um pouco mais delicada. A gente sabe que muitas vezes os ânimos esquentam e as pessoas perdem a razão, perdem a cabeça, tomam atitudes que em sua consciência não tomariam, correto? Em um ambiente aberto, ou que pelo menos não tenha a presença do segurança, isso é facilitado. É um meio que a pessoa se sente mais confortável para agir de uma maneira impensada, digamos assim. Porque eu acredito que a maioria das ações que são cometidas dessa natureza, elas não são friamente calculadas ou planejadas. Elas são impensadas e depois bate o arrependimento. Nós trabalhamos com pelo menos 3 seguranças a cada dia de jogo, certo? E para que as pessoas se sintam, como eu já falei, completamente seguras. Além do que, a gente constituiu, assim como a FOVESMA, uma junta disciplinar formada por 3 pessoas e que ela é responsável por analisar as imagens de todos os jogos que a gente tem transmitido em parceria com o Canal 7 Santa Maria, as imagens do circuito interno e mais um relatório em súmula para que eles possam tomar, com base no regulamento, as decisões que eles devem tomar na medida em que eles considerarem adequadas em relação ao regulamento. O regulamento, inclusive, permite que a Junta Disciplinar Desportiva, que esse é o nome, possa tomar a liberdade de solicitar o não comparecimento de um torcedor, de um dirigente e de um atleta. Nós já tivemos um torcedor da equipe do Maringá F7 que tomou uma atitude impensada de pegar pedrinhas no chão, pequenas, e atirar no goleiro do União Camobi, depois que a equipe tinha marcado um gol no desconto do placar 3-2 contra o União Camobi, e esse torcedor foi identificado pela própria direção do Maringá, isso é muito positivo. Ou seja, eles nos ajudaram a solucionar o problema, e esse torcedor foi imposto a ele uma punição de que a cada rodada da competição ele não pode comparecer. Então, até o fim da competição, esse torcedor já identificado, ele não pode mais comparecer à Sociedade Esportiva da Bola. É uma maneira de você não prejudicar a equipe por uma atitude impensada do torcedor e fazer essa pessoa refletir, e as outras também, do quanto é importante ter um bom comportamento para acompanhar jogos de uma competição e que essas pessoas não têm o direito de atrapalhar o bom andamento da competição e de prejudicar uma ou outra equipe que esteja jogando a competição também. Matheus, tu tens acompanhado desde o início, né, digamos, a nova fase do futebol 7. Sim. É uma nova fase de competição agora, né? Exatamente. E já dá para dizer que já tem atleta específico de futebol 7 que geralmente migra, né? Do salão, do campo e tal. Mas com a formação que você falou da base, já tem algum atleta que tem característica de futebol 7? Tem. Eu não vou dizer especificamente que jogue só futebol 7. Mas eu posso dizer que tem atletas que se dão melhor jogando futebol 7, que se encaixaram melhor no futebol 7 e que preferem jogar futebol 7. Eu vou dar um exemplo. A equipe do Beco Futebol Clube, que hoje joga a Série B, embora ela tenha suas participações em amistosos no futsal, o foco deles de trabalho em competição é com futebol 7. Tanto que eles implantaram a equipe masculina da categoria livre, tem a equipe feminina, que era na nomenclatura do Beco, agora é a nomenclatura do Império, e eles já têm equipes de base. Eles estão trabalhando já com sub-17, sub-20, ou seja, é uma equipe que já está pensando e planejando o futuro no futebol 7. Ou seja, é uma equipe que está voltando as suas forças e basicamente as suas energias ao futebol 7. Joga um salão, acredito eu também, que o salão é um bom complemento, é uma boa base, é uma boa referência também para quem joga futebol 7. Quem joga salão ajuda muito a jogar futebol 7, certo? Então, eu estou citando um exemplo de uma equipe que nem na Série A está, mas que já faz um trabalho bem legal com o futebol 7, não só com uma equipe adulta, livre, masculino, mas também com uma equipe de base. Matheus, então tu tens aí planejado a reta final da Copa Santa Maria, né? Perfeito. E depois, então, essa divisão de acesso. Nessa divisão de acesso, tu pretende fazer, ela é livre ou tu vai convidar equipes?
Na verdade, ela tem um valor de inscrição de R$500 e hoje nós estamos trabalhando um planejamento, mas que isso pode ser mudado em congresso, de que apenas 2 atletas oriundos da Série A por agremiação 2025 e 2 atletas da Série B oriundos por agremiação 2024 poderão jogar essa divisão de acesso. Claro que no congresso, debatendo com as equipes, a gente pode até ampliar um pouco o número, mas o objetivo maior é circular mais equipes nas nossas competições, e nós já temos equipes pré-confirmadas, nós temos o Lamac Futebol Clube, Arsenal Futebol Clube, Eu Tentei Futebol Clube, Botafogo Futebol Clube, equipes que jogarão pela primeira vez as nossas competições. O La Máquina já chegou a jogar uma edição de Copa Santa Maria, mas completa a bola ainda não. O Eu Tentei Futebol Clube é uma equipe relativamente novata, o Botafogo também, o Arsenal também. E essas equipes, elas vão ter na sua base de atletas integrantes de comissão, pessoas que nunca participaram de competição. Integrantes de comissão a gente libera livre, sem exceção, mas para ter jogado outras competições a gente limita um número, para permitir que mais atletas, que mais gente e nunca participou de competição de futebol 7 possa ter uma primeira experiência, gostar e continuar praticando seu futebol 7 diariamente, que também nos ajuda a manter e a fortalecer a modalidade. Alguma coisa que a gente deixou de falar e que queira complementar aí, Matheus? Acredito que o básico a gente já conseguiu transmitir. A gente pretende, como eu falei, para 2025, ter essas 3 competições ainda. A divisão de acesso, a Série B, a competição feminina, também Copa da Bola Feminina. A gente ainda pretende ter um evento que é uma Kings League, que é essa competição aí que virou febre agora, entre influenciadores, entre pessoas que já começaram a praticar essa modalidade a nível do Brasil, e a gente vai ter um evento experimental, pelo menos, que a gente quer fazer esse tipo de competição. A gente já faz em parceria com o Canal 7 também, torneio de X1, ou seja, a gente valoriza essa outra modalidade que cresceu bastante também. A gente tem aí a coroa, o rei do X1 em Santa Maria, que a gente organiza também. A gente pretende fazer um torneio de pênalti também, que já foi solicitado, algo voltado também ao futebol 7, ou seja, a gente tem muitas atividades ainda nesse ano. A gente pretende continuar contribuindo com a modalidade para Santa Maria, que embora a gente seja um complexo privado, o legado que a gente está deixando para a modalidade é muito importante. E a gente pretende, sem dúvida alguma, continuar fazendo um trabalho muito sério, muito competente. Na quarta-feira passada, eu tive uma reunião com o presidente da Confederação do Brasil, o Fabner, porque a Confederação do Brasil ela tem interesse, da parte dela, em retomar um trabalho de futebol 7 no Rio Grande do Sul, para o vínculo que ela tinha de federação, a federação não existe mais, porque as pessoas que lá estavam tomaram outros rumos nas suas vidas profissionais e acabaram fazendo com que a federação ficasse sem atividade. E ele tem interesse que a gente também assumisse esse desafio, mas isso é algo que a gente vai conversar, vai sentar, vai trocar ideia, porque é uma responsabilidade muito grande. E esse ano a gente já está com um calendário bem apertado, mas quem sabe para o ano que vem, se não para esse ano, a gente consegue avançar no nosso trabalho com a Confederação, que oportuniza as equipes a jogarem competições como Taça Brasil, que esse ano foi em Atibaia, São Paulo. Eles também oferecem uma competição agora em Brusque, no mês de junho, que é a Copa Sul, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro. Então, para equipes femininas também tem eventos. Então, a gente, além de ofertar uma possibilidade das equipes estarem jogando competição em Santa Maria, e a gente tem pelo menos uma equipe da região que joga a Série B, que é o Vila Porto, lá, que a maioria dos atletas são oriundos de São Pedro. A gente tem atletas de toda a região aí jogando conosco. Já tem equipe de Júlio de outros lugares se oferecendo para jogar a competição conosco. A gente ainda oferece a possibilidade de uma equipe que tem interesse, como já foi o Barçabir, de jogar competições a nível nacional também. Legal, Matheus, obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado. Sucesso. Um abraço. Estamos indo embora, um grande abraço. Amanhã estamos de volta.